Muito bem. É só vocês darem um okzinho aí. Vou baixar esse negócio aqui. Vamos pegar a nossa água. Espera aí que eu tenho que liberar aqui, né? Não tinha liberado. Para colocar... mensagem, organizar... Pronto. Boa noite, Dione, Mário. Isso, pronto. Agora está permitido aqui que todo mundo entre. Não sei, tá só para metade. Aí. Pronto. Se arrumou aí? Não sei. Eu vi uma aí, Deus. Elas devem estar de computador, Tiago. Não, mas você ficou aqui, não. Mas normalmente computador é tela cheia. Estamos no computador. Agora nós já fizemos a oração e vamos agora abençoar as águas. Peguem suas águas. Esses dois. Ai. Peguem suas águas para que a gente possa senti-las. Sentir esse vazio, né? Porque quando a gente põe essa água aqui, a gente sente um vazio. É incrível isso. Eu já estou sentindo esse vazio tão forte. Vocês já sentem o vazio da água forte antes da fluidificação? Hein, Rosilda? Você sente? Sente a água vazia? Quando põe assim? Eu estou sentindo. Eu sinto agora já bem forte. Antes eu quase não sentia. Agora eu estou sentindo bastante. Realmente a água está vazia, né, gente? Então vamos respirar fundo. Boa noite. Maria aqui. Quero desejar que sejam todos muito bem-vindos. Estou feliz por esse novo dia de Evangelho, porque vai ter bastante alcance àqueles que precisam. Vamos agora pegar as nossas águas. Como vocês podem ver, ela está totalmente sem energia, desvitalizada. Por isso que a médium falou, eu sinto esse vazio. Esse vazio é falta de vitalidade na água. Então, essa é uma forma muito eficiente para vocês também perceberem isso nos alimentos. Porque a água, ela está em tudo. E se a água está desvitalizada, ela se manifesta em tudo que ela estiver, ela vai estar desvitalizada. E onde ela estiver, estará desvitalizado também. Então, por isso que nós agora, nós vamos orientá-los a fazer esse mesmo procedimento com os seus alimentos, com os líquidos que ingerirem, com tudo que vocês enviarem para dentro do seu corpo. Porque precisa que vocês tragam vida para gerar vida. Está ali o senhor Mário, que não me deixa mentir. Como biólogo, ele sabe disso. Não é, senhor Mário? Então, vamos agora estender nossas mãos sobre as nossas águas. Respirar fundo, limpar nossas mentes. E perceber, sentir que, nesse momento, você vai visualizar também uma linda nuvem azul turquesa se formar acima do seu recipiente de água. E esta nuvem, ela começará a se desvanecer em uma chuva doce, azul, suave, leve, que vai caindo suavemente sobre sua água.
e transformando aos poucos a sua água em uma água azul. Um azul como ela, um azul turquesa. E esse azul vai se esparramando gradativamente, como uma gota de tinta na sua água. E vai caindo e tornando a água toda azul, até o fim do recipiente, expulsando para fora toda a energia deletéria que possa haver desta água. E a água, agora a água azul, está purificada, transformada em azul. E essa nuvem some. E aparece agora uma nuvem dourada, resplandecente, que brilha como o sol. E essa nuvem também começa a cair gotículas, como se fosse glitter, em cima de suas águas, e vai se misturando com a água, trazendo vida resplandecente para ela, através das partículas diamantinas, transformando suas águas em uma água dourada, cheia de vida e novamente revitalizada, forte, preparada e inteligente para a cura de todos os seus corpos, do corpo físico, mental, emocional e espiritual. Sinta, acredite, veja sua água dourada. Multiplique sua água, dê às plantas, dê aos animais. Quanto mais seres vivos beberem esta água, mais saúde eles terão. E agora vamos brindar, e eu vou vos ensinar a dar a ordem para a água, pois ela vai obedecer a sua ordem, aquilo que você quer. Água, querida água, gratidão por você estar aqui. Desejo que você traga saúde, paz e prosperidade ao corpo mental, espiritual, ao corpo emocional e ao corpo físico da médium, restaurando a vida em cada célula. Que assim seja. Ah, maravilhosa água. E só para treiná-los, chegue com esta água no seu cardíaco. E agora sinta o poder dela. Sinta um frescor inigualável. Uma energia sutil de alívio, de tranquilidade, de vida. Água viva novamente. Gratidão por este momento único. Gratidão por vocês estarem aqui e por terem me permitido vir mais uma vez. E o Pai abençoe a vida de todos. Muito bem, gente. Hoje aconteceu uma coisa interessante, porque a Conceição ficou de fazer a leitura do capítulo 5, item 6. Né? E aí eu queria saber o seguinte, alguém se prontifica a fazer essa leitura, já que ela não chegou a tempo? Pode ter acontecido algum imprevisto. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 6. O que acontece uma coisa muito interessante, que eu não entendo por quê,
que quando há acoplagem espiritual, a minha vista fica embaçada, eu não consigo enxergar pequenas letras direito, né? Então, por isso que eu preciso contar sempre com alguém que faça a leitura. O Mário está abrindo ali. Achou? Marília, eu não vou fazer a leitura por conta das minhas vistas. O meu óculos não tá legal, tá? Tá bom. Mário, pode abrir seu microfone. Aí. Mas qual é o número? Capítulo 5, Ah, item 6. item 6. Se quiser, eu leio. Ah, com certeza, gratidão. Causas anteriores das aflições. Mas se há males nesta vida, cuja causa primária é o homem, outros há também aos quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Tal, por exemplo, a perda de entes queridos e a dos que são o amparo da família. Tais, ainda, os acidentes que nenhuma previsão poderia impedir. Os reveses da fortuna que frustram todas as precauções aconselhadas pela prudência, os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram a tantos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, o cretinismo, etc. Os que nascem nessas condições certamente nada hão feito na existência atual para merecer, sem compensação, tão triste sorte que não podiam evitar, que são impotentes para mudar por si mesmos e que os põe à mercê da comiseração pública. Porque, pois, seres tão desgraçados, enquanto ao lado deles, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos de todos os modos. Que dizer, enfim, dessas crianças que morrem em tenra idade e da vida só conheceram sofrimentos? Problemas são esses que ainda nenhuma filosofia pôde resolver. Anomalias que nenhuma religião pôde justificar e que seria a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus. Se verificasse a hipótese de ser criada a alma ao mesmo tempo que o corpo e de estar a sua sorte irrevogavelmente determinada após a permanência de alguns instantes na Terra. Que fizera essas almas que acabam de sair das mãos do Criador, para se verem neste mundo abraços com tantas misérias e para merecerem no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, visto que não hão podido praticar nem o bem nem o mal. Todavia, virtude do axioma segundo o qual todo efeito em uma causa, tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa. E, desde que se admita um Deus justo, essa causa também há de ser justa. Ora, ao efeito precedendo sempre a causa, se esta não se encontra na vida atual, há de ser anterior a esta vida, isto é, há de estar numa existência precedente. Por outro lado, não podendo Deus punir alguém pelo bem que fez, nem pelo mal que não fez, se somos punidos é que fizemos o mal. Se esse mal não fizemos na presente vida, tê-lo-emos feito noutra.
É uma alternativa a que ninguém pode fugir e em que a lógica decide de que parte se acha a justiça de Deus. O homem, pois, nem sempre é punido, ou punido completamente, na sua existência atual, mas não escapa nunca às consequências de suas faltas. A prosperidade do mal é apenas momentânea. Se ela não espiar hoje, espiará amanhã, ao passo que aquele que sofre está espiando o seu passado. O infortúnio, que, à primeira vista, parece imerecido, tem sua razão de ser. E aquele que se encontra em sofrimento pode sempre dizer: perdoa-me, Senhor, porque pequei. Gratidão, senhor Mário. Saint Germain, nesta casa hoje, trago-vos um assunto bastante delicado, não é? Porque as consequências de terem tirado essa informação dos livros principais de formação espiritual, digamos, de todos os tempos, como, por exemplo, a Bíblia, trouxe essa sensação de um Deus injusto, de um Deus que distribui o sofrimento aleatório. Contudo, aqueles que compreendem a reencarnação já obtêm uma resposta do céu, ao compreender que, independente do que se passa na vida terrena, existe causas e consequências. E como diz no último parágrafo, se as causas não se apresentam logo na reencarnação, é porque elas vieram de outros tempos. Vou vos contar um exemplo que vai explicar para vocês. Estava uma vez Divaldo, foi com seus amigos conhecer um campo de exterminação alemã, bolchevista. E ao chegar lá, ele estava observando e havia o turismo das pessoas que também iam para conhecer. E neste dia coincidiu que uma escola de crianças especiais com portadoras de deficiências foi levar os seus alunos para conhecer o campo de concentração. Só que, o que aconteceu? Quando um ônibus cheio de crianças especiais começou a se aproximar do campo, as crianças começaram a gritar e a entrar em desespero. E elas começaram a entrar em choque. Umas começaram a ter crises epiléticas, outras começaram a se descabelar. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que eles tiveram de voltar imediatamente para a escola. E aí, o senhor Divaldo, ao olhar aquela situação, perguntou à sua mentora o que tinha acontecido. E ela falou para ele: Divaldo, essas crianças
elas trabalharam aqui na época em que aconteceu a exterminação dos judeus. Eram soldados desta época. Então, o que aconteceu ali, gente? Ao deparar com aquela energia daquele lugar, elas se lembraram de quem elas eram e o que elas fizeram. E então, o Divaldo pôde compreender o porquê daquela reação delas. Eu quero vos falar o seguinte: no momento que você deixa seu corpo, quando você se recupera de tudo que você passou aqui, quando você se encontra com você mesmo, ou seja, com toda a sua história, com quem você é, que você se apropria novamente do porquê que você veio. Você, quando você não cumpre com a sua missão, ou faz coisas como foram feitas naquela época, coisas horrorosas, né? Você, ao se redimir, você deseja sanar aquilo imediatamente, o mais rápido possível, porque te dói quando você percebe que você feriu a si mesmo. A compreensão do ser, e eu gostaria muito que vocês compreendessem o raciocínio juntamente comigo. Ao passar para o lado de cá, quando você se encontra, que você analisa todo esse momento que você teve de experiências em Chan, né? Você vai fazer tipo um checklist do que você conseguiu alcançar, até onde você conseguiu ir. Se você atingiu o objetivo, se não atingiu, você vai ver o que você fez de errado, o que você fez de certo. O tempo inteiro. Não existe um ser que vá julgar você. É você mesmo que se julga. O que aqui na Terra, senhores professores, se chama de autoavaliação. Lá no céu, se chama de retrospecção. Você faz uma retrospecção de tudo que você fez, dos objetivos que você alcançou. E aí, quando você toma essa consciência das coisas que você fez, se você deseja evoluir, você quer, anseia por sanar aquilo o mais rápido possível. E as maiores e melhores formas de sanar o que você fez aos outros seres, que na verdade não são os outros, são a você mesmo. A melhor forma de você sanar é vindo ao planeta de forma deplorável, de forma que você possa aprender a valorizar a vida, a valorizar em primeiro a sua vida. Então, como vocês podem perceber, não há injustiça, porque existe um princípio e uma lei divina que vocês têm que aprender. Sempre evoluir. Sempre evoluir. E não se colhe
o que não se planta. E nesse princípio, só de você compreender que o Pai, ele não vai ser injusto contigo, que o que você está colhendo é o que você plantou e sempre vai ser, você vai compreender, porque você vai aprender a parar, observar aquilo que está acontecendo e perguntar o que eu errei, onde eu errei, o que eu preciso consertar. O que essa situação está me ensinando? Então, compreendam. As pessoas, elas nascem com grandes sofrimentos porque elas mesmas escolhem passar por aquilo para sanar de uma forma mais rápida o débito que ela angariou contra o pai? Não. Contra si mesmo. Na sua evolução de ser. Entendem a complexidade disso? Por isso nós falamos, nada é tão simples como parece ser. Nada é tão simples. Por que não julgar? Não se julga, não porque você vai estar cometendo um erro. Não se julga porque você não sabe o que levou aquela pessoa a cometer aquele erro. E o principal, nós não detemos toda a informação do todo. Quem detém toda a informação é o Pai. Porque o todo, todos vão para o todo. Então, eu quero falar para vocês que existe também um outro lado dessa moeda. Vocês notam que o tempo inteiro, em todos os livros, se exalta o que é negativo, não é? As fatalidades, as perdas. Mas existe um outro lado da moeda que não se fala, que é as coisas boas, que é a fartura, a prosperidade, a saúde. E aí você olha para aquele que está na fartura, na saúde, e pensa, nossa, Deus é tão injusto, põe um na pobreza, outro na riqueza. E você não pensa, será? Apenas será que esse hoje que está rico não pode ter vivido em uma pobreza em outra vida? Não pode ter passado miséria em outra vida? E hoje, por causa do caminho que ele percorreu, por ter sido uma pessoa boa, uma pessoa que evoluiu, uma pessoa que cresceu, ele não está colhendo as benesses do que ele plantou em outra vida? Então, compreenda que você não pode julgar nem aquele que está tudo bem, que está próspero, que está milionário, rico, e nem aquele que não está. Na verdade, você não pode julgar nem a si mesmo. Por quê? Porque você não conhece, não lembra das suas vidas, tem um esquecimento a seu favor. Então, foi por isso que o mestre falou, não julgueis, porque vós serás julgados da mesma forma. Por você mesmo e pelos outros. É melhor não julgar. Primeiro item que eu gostaria de falar para vocês. Não julguem as situações. Apenas façam o que tem que ser feito. Estendam a mão e ajudem quando for oportunizado a você fazer isso.
Quando não for, ore pela pessoa. Procure na sua vida onde é que você acha que você não merece. E aí, nós vamos para o segundo item. Quando você recebe um presente, o que você foi ensinado para você a falar? Oh, gratidão, mas não precisava. Veja o desdém disso. Em vez de você falar, nossa, fiquei feliz, gratidão, que o Pai te dê em dobro. Por que você fala essa frase? Porque você não se acha merecedor. E por que você não se acha merecedor? Se você é filho de Deus, bendito, é chama sagrada, é fogo divino, e é uma partícula do nosso grande Pai, daquele que está em tudo e em todos. Quando você se comporta de forma escassa em seus pensamentos, você também está julgando o Todo-Poderoso. Sabe por quê? Porque você não se acha digno. Olha só que coisa, né? O Pai te deu um presente, te deu uma oportunidade, te dá as roupas que você veste, te dá a água que você bebe, te dá o alimento, te dá o teto, e você não se acha digno? Como assim? Você acha que o nosso Pai é injusto? Que daria para você sem você merecer? Compreendem? Que tanto para um lado como para o outro te ensinaram a não ser grato? A não reconhecer a divindade em você? Tanto na gratidão, como em todos os outros aspectos positivos. Tudo que você é porque você merece sim. Porque senão nosso Pai seria injusto. E ele é o Pai da justiça. Ele jamais viria contra a sua própria lei. Não se colhe aquilo que não se planta. Você pode imaginar e pensar, agora, nossa, eu estou ganhando isso, é de graça. De graça? Não existe nada de graça. Nada. Nem um fio do seu cabelo é de graça. Se ele está aqui na cabeça, é porque tem um porquê dele estar aqui. Se ele está aqui, é porque ele tem merecimento para estar. Todas as células do seu corpo. Onde há vida, há merecimento. Porque há Deus. Porque há o todo em tudo. Não existe nada de graça. Se você está colhendo hoje, é porque você plantou em algum tempo, em algum lugar, em algum momento. Da mesma forma que se aplica às coisas negativas, também se aplica às coisas positivas. Só que se dá mais embasamento e divulgação ao que é negativo. No entanto, para o Pai, não existe positivo e negativo. Só existe a lei. E é esse o princípio também
da prosperidade. A prosperidade caminha com a gratidão, porque a prosperidade não é injustiça. Ela não vem para uns e para os outros, não. Ela vem para os dois iguais, só que um se sintoniza com ela e o outro não se sintoniza. E então não tem como ela atuar na sua vida se você não se acha merecedor da proximidade dela. Não existe coincidências, não existem. Simplesmente assim, simplesmente. Tirem essa palavra da vida de vocês. Nada é coincidência. Tudo é merecimento. Tudo é merecimento. Para você atrair para você a prosperidade, para que ela atue na sua vida, você tem que compreender que não há certo e não há errado. Primeiro passo. Se você, para o universo, ele vai te dar mais do mesmo que você quiser, que você idealizar, que você sonhar. Se você fala o tempo inteiro em coisas ruins, em coisas negativas, em sofrimento e em escassez, ele vai dar mais do mesmo para vocês. Por quê? Porque vocês estão dizendo que é isso que vocês querem. Quando você desliga sua televisão e vai fazer algo construtivo para você, você está dizendo para o céu ou para o universo: eu quero crescer, eu quero prosperar, eu quero melhorar. Então, o universo começa a trazer coisas que ressoam com o que você quer. Então, é por isso que você precisa mudar seu ponto de vista. Compreender que tanto para o que nós aqui na Terra falamos o que é mal e o que é bom, tanto para os dois é a mesma energia empregada. Porque para a energia não existe energia boa e negativa. A energia ela vai chegar, vai se instalar. O que vai determinar se ela é boa ou ruim para você é a sua sintonia. A energia chega, prótons e elétrons. Se você emana prótons, você atrai prótons. Se você emana elétrons, você atrai elétrons. E a energia é uma só. Quando você anda, você expande a sua energia para todos os lados. Aqueles que se aproximarem de você, ou eles vão captar e sugar a sua energia, ou eles vão liberar a energia deles, e ao mesmo tempo vocês vão ter essa troca sempre. Existem formas de bloquear? Sim, existem, vocês sabem as ferramentas certas para bloquear. Mas o mais importante é vocês entenderem que, de acordo com a sua sintonia, você vai atrair para você aquilo que você deseja. E se você quer coisas boas, alta sintonia. Se você quer coisas ruins, continue aí sem fazer nada, vendo televisão, pondo a perna para cima, vendo filmes negativos, ouvindo músicas, digamos, de baixo calão, seguindo aí a vida do jeito que estavam seguindo. Mas eu tenho que dar um alerta para vocês. Aqueles que seguem a vida daqui para frente, fazendo essas mesmas coisas negativas,
vão ser retirados do planeta. Ou seja, se você quer melhorar, se você quer continuar aqui no planeta, é melhor você se movimentar. É melhor você desligar a televisão. É melhor você procurar fazer algo útil para você. Parar de assistir televisão e fazer um exercício, e ler um livro, e ouvir uma música, e pintar, e cantar, e fazer 1 milhão de coisas positivas e que vai elevar a sua vibração e atrair para você coisas boas. Ou, se continuar sentado aí na poltrona, você vai adoecer, você vai passar por dificuldades, coisas vão acontecer para te fazer sair dessa poltrona. Compreendem? O quê? Quem é que está atraindo as coisas negativas? São os outros que estão mandando para você? Não, meus queridos, não são. Você está atraindo para você. Se você quer parar de atrair escassez, doenças, tristezas, falta de saúde, catástrofes, mude seu padrão. Mude sua sintonia. Veja em você o que está errado, que está atraindo pessoas negativas para os relacionamentos, pessoas carentes, pessoas que só se aproximam de você para te sugar, para abusar de você. E o porquê de tudo isso está em você. Você precisa fazer o caminho de volta, se descobrir, se redescobrir. Descobrir quem é você. O que você veio fazer aqui? E eu falo logo de antemão, vocês não vieram a passeio. Vieram para cumprir a missão de vocês. Vocês sabem por que eu sei que não vieram a passeio? Não porque eu sou Saint-Germain. Mas vocês não vieram a passeio porque isso aqui é 1 minuto na eternidade. E vocês sabem o quanto que o tempo é valoroso? Então, 1 minuto aqui, muitas e muitas almas estão esperando por essa oportunidade de estar aqui experienciando nesse corpo maravilhoso que o Pai deu para vocês, uma máquina biológica perfeita, que vocês não estão sabendo sequer alimentar e cuidar. Que vocês não estão sabendo agradecer. Que vocês não estão sabendo o valor inestimável dessa máquina perfeita que o Pai deu para vocês. E o quanto vocês, quando passarem para o lado de lá, vão se arrepender por não ter aproveitado essa oportunidade de uma forma excelente. Vocês são os algozes de si mesmos. Relaxem, façam o que tem que ser feito e vejam onde está errando para que conserte. Foi para isso que você veio. Para experienciar, para errar e para descobrir onde são os erros para que você conserte. Porque essa oportunidade de estar aqui, sentindo tudo isso que foi preparado para você, é única. E pode ser a última nesse planeta. Então aproveitem. Aproveitem cada minuto, cada segundo,
para serem pessoas melhores, para parar de ficar olhando a vida do outro e olhar para a sua vida, para o seu corpo, para o seu ser. Achar em vocês o divino que habita em vocês. Eu quero também fazer um adendo falando das questões das perdas de fortunas, sofrimentos, né? Todos eles são provas da reencarnação, inclusive porque há situações que são colocadas para que aconteça um realinhamento, o seu realinhamento com a luz. Quando existem o desalinhamento, que é o quê? Quando você está no caminho que você tem que percorrer, está tudo bem, tudo coopera para você e está naquele caminho. Quando a coisa flui, as coisas do Senhor, do nosso Pai, em todo, que está em tudo, elas fluem. As soluções vêm, entendem? Quando acontecem algumas interferências, existe um porquê daquelas interferências. Inclusive, senhora Rosilda, interferências da não-luz. O Pai permite para que a gente possa chegar ao objetivo com honra. Entendem? Porque tem muitas coisas para o ser humano que não podem vir fáceis, porque senão eles não dão valor. E aí acontecem as interferências da não-luz. Elas pensam que nós não sabemos o que elas estão fazendo. Eles pensam que nós deixamos eles soltos e livres para fazer o que querem. Mas não é bem assim. O Pai, ele está sempre no controle de tudo. Precisava essas interferências para desencadear esse problema, para que você, senhora Rosilda, buscasse a solução. Porque só assim para você parar. E você precisa buscar essa solução antes da sua viagem, para que você faça uma boa viagem, para que você venha ao encontro de tudo que você precisa vir para que haja uma liberação da sua vida a partir de agora. Então, todo esse processo que aconteceu até aqui era para ter acontecido do jeito que aconteceu. É o Pai, ele é assim, criativo, atuante, mas sempre é para o bem de todos, mesmo quando é dolorido. Sempre é para o bem. Então, se cuide, se trate, para que a senhora esteja bem quando for fazer a sua viagem. Esse é o momento. Tá bom? E isso vale para todos. Muitas vezes, as pessoas falam assim, fizeram feitiço para mim. Fulano de tal fez feitiço. Ah, a inveja me mata, não sei o quê. Só que acontece o seguinte. Vocês têm que entender uma coisa. Para tudo, a outra lei do Senhor, tudo tem uma função. Inclusive, as rasteiras que a não-luz dá nas pessoas. Inclusive, essa questão da inveja, do olho gordo, existe? Sim, existe. Mas entra em sintonia. A energia, como eu falei para vocês, ela chega. Se não houver sintonia, ela se dissipa. Agora, se houver sintonia, ela se instala. As leis da natureza. Atração, atrai e repele.
certo? Então, na verdade, mais uma vez, o que eu preciso falar para vocês? Olhem para si. O que é em mim que está ressoando com essa energia de inveja, de orgulho dessa pessoa? Porque essa pessoa está com a minha imagem na cabeça dela. Se ela está com a sua imagem na cabeça dela, você também está com a imagem dela na sua cabeça. Não haveria essa sintonia. É isso que eu estou entendendo. Eu quero que vocês entendam. Compreendam o que ela precisa? Oração. O que você precisa? Oração. Oração para as duas. Perdão. Perdoe essa pessoa e se perdoe também por estar se deixando atingir por ela. Não existe o outro. Existe você. Aquela outra pessoa. Senhora Rosilda, a senhora é uma versão de mim, Saint Germain. No corpo de uma mulher negra, batalhadora, guerreira, que veio para aprender muita coisa, que passou a infância, um monte de coisa que eu não pude passar, mas a senhora passou. E essa informação de tudo que a senhora passou vai para o todo. Senhora Lucineide, a senhora é uma versão de mim. Eu sou você, você sou eu. Senhora Cristina, a senhora também é uma versão de mim. Senhora Dione, senhor Mário, todos somos versões do todo. É isso que eu preciso, e nós, da espiritualidade, estamos ansiando para que vocês compreendam. Essa pessoa, senhora Rosilda, que trouxe, humilhou e falou o que queria e não queria, está precisando de oração, de perdão. É a sua versão na posição dele. Compreende? É isso. O que a gente precisa devolver para a pessoa que nos bate, a gente precisa devolver a oração. Porque aquela pessoa está com problema. O problema não é a senhora, não. O problema é a pessoa. Mas a senhora ficou com muita da energia que ele jogou, porque ressoou, a senhora ficou chateada, baixou sua vibração, ficou triste, se sentiu mal. Aí a energia se alojou. Então tem que dissipar essa energia agora, né? Tem que fazer os procedimentos para limpar e dissipar e fazer uma oração para ele, fazer uma mandala para ele, fazer algo para ajudá-lo a se reequilibrar. E mais para frente, ele vai te pedir desculpas. Se ele quiser, né? Porque ainda tem essa questão, a questão do livre-arbítrio. Então, as coisas funcionam dessa forma. Deem amor e o amor vai voltar para vocês. Pode não ser da forma que vocês querem, mas ele vai voltar. Sejam gentis e ele vai voltar. E não é no tempo que você quiser. É no tempo do Pai. Esse é o verdadeiro tempo do Pai. O que vocês estão aqui para fazer? Semear. Como Jesus. O que Jesus fez? Semeou. Semeou a palavra, semeou o amor, semeou as novas explicações de quem era Deus. Semeou a pureza, a verdade. E hoje, todos nós estamos colhendo o que Jesus semeou. Eu também colhi o que eu semeei. Por isso estou onde estou. E esse é o princípio. Semeiem.
Senhor Mário, se o senhor semear o amor dentro da sua sala de aula, você vai colher o amor. A atenção, o carinho, porque é disso que essa meninada está precisando. É lógico que tem aqueles que são os revoltadinhos, mas a maioria consegue se espantar com o gesto de amor, porque eles não têm isso na realidade deles. Nem aqueles que estão mais em condições financeiras, nem os que estão em menos condições financeiras. Hoje, a juventude e a infância estão pedindo socorro. Essa é a frase que define a situação em que eles estão. Então, entendam que tudo está como deveria estar, mesmo parecendo caos. Por quê? Porque está tudo em mudança. As crianças e os adolescentes estão assim porque eles vão ter que se superar. Eles vão ter que aprender a fazer as coisas diferentes. Porque não estão aprendendo com seus pais o mesmo, igual a essa geração, a geração de vocês. Vocês tiveram os pais para ensinar tudo, os primeiros passos, o que fazer, como fazer. A família controladora não deixava respirar, não deixava sair, voltar tarde, não deixava isso, não deixava aquilo, não, 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 não. Eles não. Eles não têm nem sim, nem não. Eles têm assim, faz o que você quiser. Essa é a diferença. E por quê? E aí eles vão fazer o que eles querem. Vão fazer. E apesar de vocês acharem que é um desequilíbrio, são eles que vão levantar a nova terra, porque eles vão pensar totalmente diferente de todo esse padrão que foi martelado na cabeça de vocês. São crianças diferentes e vão trazer soluções, porque eles vão ter necessidade de criar aquilo que eles não foram condicionados a fazer. Eles vão ter que se superar. E isso já está acontecendo, com muitas invenções. Qual é hoje a maior reclamação dos donos de empresa? A geração Z, que não aceita as coisas do jeito que eles querem, que não quer trabalhar com tanto esforço, que acha que eles podem muito mais e eles não se dobram, não aceitam. E aí está fazendo os donos de empresa se rebolar, porque eles precisam do profissional e eles têm que descobrir uma nova forma. E aí, o que aconteceu? Já mudou a lei falando que os donos de empresa precisam preservar o mental dos seus funcionários, porque os funcionários estão tudo ficando doidos. Então, vocês entendam que isso é real. E a mesma coisa vai acontecer na educação. Os alunos já não aceitam mais as coisas como estavam. E vai ter que mudar. Quando se vai arrumar uma casa, se bagunça a casa para que ela se arrume. É isso que está acontecendo. Por isso eles vieram. Para realmente fomentar de forma real e decisiva as mudanças em todas as áreas da sociedade. Em todas as áreas. Seja na saúde, seja na educação, seja na administração, seja na parte empresarial. A terra ela está sendo sacudida para a regeneração.
Mas tudo isso está refletindo também em vocês. O corpo está sendo sacudido, está sendo religada a alelos que antes não tinham, estão sendo religados, né? Principalmente na faixa de DNA, aquilo que era considerado, senhor Mário, lixo, aquilo não era lixo. Eu vou falar uma coisa para você, era reserva. Estavam ali esperando a hora certa de serem reativados, porque eles foram desligados propositalmente, porque a raça não estava preparada para ter o DNA totalmente ativo como era antes. E aí foi desligados os alelos, que estão sendo religados. Então, vocês notem que é um processo inverso. É um processo de volta a si mesmo. A mesma coisa está acontecendo dentro de vocês. É um processo de volta a si mesmo, de compreensão ampla, de olhar para as situações que estão alcançando ali e falar, opa, é hora de cessar com isso. Deixa eu cuidar de mim. Não vou gastar meu tempo com isso, porque meu tempo é precioso. Então, eu tenho que gastar comigo. O que eu preciso fazer? Essa é a pergunta. O que eu preciso fazer? E fazer. Tá bom? Então, vamos agora encerrar. Nós teremos também a participação do meu amado Arcanjo Miguel. Gratidão por vocês me receberem em suas casas, me receberem na vida de vocês. Que a minha energia os proteja, transmute toda dúvida em soluções e resoluções. E eu espero que tenha ficado um pouquinho dessa mensagem na mente e no coração de todos, porque é muito fácil, leve, suave e libertador você introjetar todo o conhecimento que você precisa para a sua própria evolução. Sempre tem que ser a sua própria evolução. Mudem o ponto de vista. Que assim seja. Gratidão. Boa noite. Precisava passar aqui para falar para vocês dessas mudanças, o quanto é necessário. Precisamos compartilhar, precisamos chamar mais pessoas para que chegue essa mensagem ao máximo possível de pessoas. Então, estamos fazendo essas mudanças sempre para o crescimento. Quero agradecer a todas as almas aqui presentes, a todos os espíritos. Realmente foi muito boa essa aula de Saint Germain. E é muito bom estar aqui com vocês. As mudanças são necessárias. E é através do nosso exemplo que nós mostramos para vocês que sempre que é preciso, precisa mudar. A mudança é fundamental. E tudo tem uma função, inclusive as mudanças. Como você quer que mude a sua vida se você não mudar dentro de você? É mudando em você que a sua vida vai mudar também. Maravilhosa água. Então, hoje eu vim para dar apenas uma breve palavra e vamos fazer uma leve meditação, misturado com um pouco de oração. Eu quero elevá-los
acima do planeta, para que vocês vejam comigo todo o processo. Quero mostrar para vocês, nesse momento, algumas dimensões, para que haja um despertar mais fácil para todos. Vamos fechar os olhos, relaxar, arrumem suas posições. Não tem problema se dormir. Respirem fundo. E agora, à frente da sua testa, você vai ver uma pequena bola, como se fosse uma bolha de sabão. E essa bolinha, ela vai crescer. Vai crescer, vai crescer. E ela tem uns tons azulados. Ela tem um brilho. E essa bolinha está crescendo. E agora ela já está do tamanho da sua cabeça. Veja ela crescendo. E ela vai crescer mais. Crescendo, crescendo. Respirem fundo, pois nós vamos fazer uma viagem. E agora essa bolha, ela já está do seu tamanho. Está à sua frente uma grande bolha. E ela tem um tom azulado, suave. Mas tem uma textura firme. E essa bolha, ela vai abrir uma fenda. E você vai entrar por essa fenda, dentro da bolha. Muito bem. Entre dentro da bolha. Respirem fundo. E essa bolha maravilhosa agora, você está dentro dela. Essa fenda automaticamente se fecha, selando. E agora você põe a mão na bolha e você sente um plástico firme, porém resistente. Esse é o material da sua bolha, a bolha de viagem. E nessa bolha há oxigênio suficiente para você. Você vai agora se sentar nessa bolha de pernas cruzadas. Respirar fundo. E essa bolha vai começar a sair do local onde você está. Confie na bolha. Ela tem a capacidade de te levar aonde eu direcionar. Veja que ela tem um tom azulado. Essa é a minha bolha. A bolha do Arcanjo Miguel. E essa bolha, ela vai agora subindo, subindo, e vai saindo pelo telhado, ao encontro do céu. Vejam o céu estrelado, limpo, e ela vai subindo, subindo. Vejam a lua. E agora você olha e vê também as bolhas dos seus amigos, que também estão subindo,
cada um na sua bolha. E estão subindo, subindo. Estamos todos subindo. Olhem e vejam a minha bolha também. E a bolha da médium. Estamos todos aqui. E agora as bolhas se aproximam, todas elas. E agora vocês vão ver milhares de bolhas. Bolhas vindo de todo o planeta. Vejam. São todas as outras pessoas que também vão ver esse evangelho. E elas vão fazer essa meditação. Porque no espaço não existe tempo. Seja o ontem, seja o amanhã. Nós só temos o hoje, o agora. E agora nós temos milhares de bolhas. Muito bem. E essas bolhas vão subindo e ficam ao redor da Terra. Cada um sentadinho na sua bolha. Vejam que as bolhas ficam em volta da Terra, de toda chã. Agora você olha e vê aquele mar de bolhas. Quantas e quantas bolhas. Somos todos nós. Cada um na sua bolha. Nós agora estamos rompendo o tempo e o espaço. E eu quero mostrar para vocês algo que vocês nunca viram. Olhem para o céu. E agora, ao olhar para o céu, vocês vão ver outras terras, outros planetas terras. Vocês vão ver em volta do planeta Terra que vocês estão, vocês vão ver agora vários planetas Terra. Vários. E você vai olhar e vai ficar admirado. Porque nesse momento, você pode ver que cada planeta Terra tem características diferentes. Diferentes de chá. Mas ao longe, eles parecem com chá. Vejam que em volta deles não há lixo, não há sujeira, não há satélites. Em volta dos outros planetas, iguais a chã, há um ar puro, suave. Basta que você se concentre e você verá todos esses planetas. Nesse momento, você não vê as estrelas, não vê a lua mais. Você vê somente os planetas. Vejam, contem os planetas. Há 7 planetas. Esses são os 7 que eu estou revelando para vocês hoje. E eu quero vos falar que nesses 7 planetas há versões de vocês mesmos, vivendo em situações totalmente diferentes. E são versões que, como vocês estão aprendendo a amar, em umas terras, em uns planetas terras,
digamos, já estão bem mais evoluídos do que Chan. Já estão regenerados. Vejam. Em outro, ainda está igual Chan, em processo de regeneração. E por que eu trouxe vocês até aqui? Eu trouxe até aqui para que vocês compreendam que nada é como é. Que o todo que está em tudo, realmente está em tudo. E que você é muito mais do que você imagina. Todos os planetas parecidos com a Terra também têm suas versões que também estão aprendendo. Portanto, não se culpem. Não se achem pequeno. Não se achem diminutos. Compreendam que é só uma experiência que estão passando aqui. E que tudo isso vai passar. E é por isso que vocês precisam aproveitar cada instante, cada minuto, com muito amor, com muita paz, para aprender o máximo que vocês puderem, para alcançar a máxima evolução. Para que quando você for somado novamente aos seus fractais, que estão em outros planetas, que estão em outras terras, vocês possam contribuir com a sua missão completa, com a sua missão plena. Vejam o amor do Pai. Vejam o quanto vocês são muito mais do que imaginam ser. E agora, nós vamos voltar devagar para essa realidade. E agora vocês vão ver as terras voltando a ser invisíveis. Olhem para o céu de novo. O céu agora estrelado novamente. E você vai voltando agora com a sua bolha. E todas as outras milhares de bolhas também vão voltando. Cada um para o seu papel nesse grande teatro Terra. E voltando, voltando. Agora você volta com a bolha. E a bolha se posiciona novamente. Abre a fresta. E você pode sair de dentro da bolha. Indo ao encontro do seu corpo. Seu abençoado corpo. Que é uma versão de você mesmo. Respirem fundo. Mexam os pés, as mãos. E vão voltando. Gostaram da viagem? Olha que eu estou gostando de levá-los para viajar, viu? Vocês são maravilhosos. Gratidão por vocês terem permitido tudo isso. Compreendeu agora, Rosilda? É isso. Não se deixe abalar por aquilo que vem de baixo, minha filha. Lucineide, tudo bem?
Cristina, estou vendo seu avanço, estou muito feliz. Como estou feliz com vocês. Muito grato e feliz por ver todo esse avanço maravilhoso. É isso. Com leveza, com simplicidade, com amor, vamos vencendo um passo de cada vez. Em busca da liberdade, de não precisar mais nem sequer usar corpos, a não ser para mensagens mediúnicas. Gratidão. Excelente final de semana para vocês. Espero que tenham gostado de ter mudado para o sábado. Mas vocês viram as milhares de almas? Esse é o nosso objetivo. Gratidão. Fiquem bem. Fiquem na luz. Eu estava com tanta saudade de vir que eu nem estou querendo ir embora. Mas a médium está falando, pai, já deu. Ai, eu amo vocês. Ai, meu Deus. Boa noite, gente. Gratidão. Excelente final de semana. Excelente domingo para vocês, né? Foi demais, hein? Meu Deus do céu. Ele está gostando agora dessas meditações de levar a gente para viajar, viu? Já vi tudo. Mas foi bom, né? Foi gostoso. Vocês sentiram a bolha, gente? Eu consegui sentir. O plástico resistente, como esse plástico que a gente coloca nas mesas, né? Foi muito bacana. Amo vocês. Fiquem com Deus.